Hoje, dia 13 de agosto, sexta-feira, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje ele vai falar da tonalidade, do casamento, da sexualidade, um símbolo mais expressivo, na figura do homem e da mulher, desde lá do Antigo Testamento, de Gênesis, até então no Novo Testamento. Então, no mundo antigo, nós vamos entender que a mulher era vista como uma propriedade do homem. E o mesmo acontecia em Israel, apesar do ideal, que muitas vezes eles tentavam não viver. E quanto à prática que eles conseguiam se aproximar, ou seja, a vivência do ideal, o casamento ele era visto como uma aliança entre duas pessoas. Ou seja, era o princípio ali, o início de uma sociedade e da transmissão da vida, porque do casamento que os filhos iriam nascer, Então ali começava a geração dos filhos, ali começava a família que crescia, e por isso que os fariseus então vão interrogar Jesus diante desta fidelidade, se de fato o casamento vale a pena ou não. E no fundo eles queriam pegar Jesus, porque Jesus afirmava que o casamento se vivia ali na união dos dois e não podia haver a separação, não podia haver ali o adultério, enfim. Então eles vão dizer por que então acontecem essas coisas. E o final do Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: porque alguns homens são predestinados para isso. Acredito eu que Jesus aqui está falando de vocação. Alguns homens serão chamados para isso, outros não. E podemos dizer a mesma coisa hoje das figuras, das mulheres. Algumas serão chamadas ao matrimônio, outras não, por conta então desta vocação que rege também a nossa vida, que rege o mistério do chamado de Deus. Então, meus irmãos, no fundo Jesus está dizendo para nós hoje, talvez na sociedade que nós estamos vivendo, se você fez a opção pelo casamento, comunique isso como uma doação de vida. Não faça isso de brincadeira, de uma escolha que hoje eu escolhi, amanhã eu não desejo mais, mas faça isso como algo sério. É a mesma coisa outras vocações que você escolheu para a sua vida. Não faça isso como um tempo perdido, como alguém que hoje quer e amanhã desiste, mas faça como alguém que de fato construiu diante de Deus uma aliança. No dia do matrimônio, você, no seu sim, fez uma aliança com Deus, com a sua esposa, com o seu marido. E desta família nasceu frutos, bonitos, preciosos para vocês. Não pode se romper por qualquer coisa. Por isso é preciso rezar sempre, é preciso sempre pedir a Deus esta graça, a graça da fidelidade, a graça de seguir sempre em frente.
e tenha certeza que Deus sempre concederá a vocês esta graça, porque é diante dele que a aliança foi feita. Deus abençoe você e sua família, os seus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.